Douglas, a Bíblia diz que Davi um dia disse: enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Trazendo isso para os dias de hoje, pessoas que são um pouco mais introspectivas, que não falam, que não declaram tantas palavras sobre o próprio futuro, isso daí faz mal para a própria alma delas, porque se calar não é uma solução, né? Não, porque pessoas introspectivas, elas na verdade, elas estão apenas se defendendo. É um esconderijo. Elas se escondem dentro delas mesmas, porque elas não têm a confiança de poder falar com as pessoas, elas não têm aquilo que elas precisam, que é a força para poder encarar aquilo que pode vir. Às vezes é uma necessidade de aprovação. Então, se eu falar o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, eu não posso dizer não. Tem gente que não consegue dizer não para as outras pessoas. Tem gente que tem uma baixa autoestima tão grande que se coloca sempre em menor, inferior às pessoas. Por exemplo, o próprio Gideão. A Bíblia fala lá em Juízes que quando Deus aparece para Gideão e diz: Gideão, você vai libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. O Gideão diz: mas quem sou eu? Sou o menor da casa de meu pai e minha família é a mais pobre. Então, a Bíblia diz que quando o anjo aparece para Gideão, ele está lá dentro de um lagar malhando trigo. Então, ele está escondido. Então, tem muitas pessoas que dentro delas, elas estão buscando soluções e alternativas, mas elas têm que expor isso, elas têm que colocar isso para fora. Então, veja bem, a Bíblia fala no texto de Ezequiel 37, vamos entrar nas soluções aqui agora no podcast, porque no texto de Ezequiel 37, quando o Ezequiel está no meio de um vale de ossos secos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus ele traz uma palavra para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, pode esses ossos secos reviver? Porque era isso que ele estava. Ele estava num ambiente completamente de morte. Uma vez eu preguei e eu perguntei para as pessoas, e aí eu quero que você responda isso para as pessoas. Eu perguntei para as pessoas por que Deus pergunta isso para ele. Se Deus sabe de todas as coisas, por que Deus perguntou para ele? Porque não é o importante o que Deus pensa para mudar a sua vida. Porque o que Deus pensa já mudou sua vida. O importante é o que você pensa. É o que você fala. É o que você faz. Porque Deus, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. E agora ele entregou o poder para quem? Para nós. Eis que vos dou o poder e a autoridade. Deus nos deu o poder e a autoridade através de Jesus. Deus não vai fazer por você aquilo que é seu dever fazer. Deus faz o impossível. O possível quem faz é a gente. E nesse momento, o que era possível? O Ezequiel fazer isso aqui. Fazer com que esses ossos tivessem vida. Mas para isso, a primeira coisa que precisava acontecer era o quê? Ele acreditar. E o que ele responde para Deus? Ele diz: tu sabes. Não existe isso, gente. Se Deus quiser, Deus que sabe. Não existe isso, cara. Que me dá Cuidado isso. com as suas palavras. Deus quiser, Deus que sabe. Meu Deus, o que Deus quer? Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Beleza, se tá na Bíblia, é o primeiro ponto. Deus quer o que você quer, que tá de acordo com a palavra. Se o que você quer tá de acordo com a Bíblia, bora. Não dá pra fazer igual uma mulher que um dia chegou em mim e ela disse assim: Douglas, eu não acredito aí, você fala, você ensina sobre o poder das palavras, você ensina sobre o poder da oração, você fala pra gente acreditar em Deus e você ensina dizendo que Deus, ele responde quando a gente ora, mas eu acho que não. E eu falei: por quê? E ela disse assim: porque se Deus respondesse e as palavras tivessem poder como você ensina, eu já teria tido a minha resposta. E eu falei: e qual é a resposta que você está buscando? Ela falou: eu quero casar. E eu falei: mas o que te impede de casar? Ela falou: a pessoa que eu quero casar não quer casar comigo. E eu falei: tá, mas tá um pouco nebuloso para mim entender aí esse caso, não consigo, me explica melhor. Aí ela falou: não, é o seguinte, eu já orei a Deus, eu já falei com Deus, e eu pedi para Deus para que Deus me desse o marido. E eu falei que é esse marido que eu quero. E eu falei para ele que eu quero casar com ele. Mas ele não quer largar a mulher dele para ficar comigo. Gente. Eu olhei para ela e eu pedi mansidão, domínio próprio, domínio emocional, inteligência emocional, física quântica. Eu pedi tudo que podia pedir para Deus, para a ciência, para o mundo, para poder fazer alguma coisa, para não esganar essa mulher. Porque eu falei: cara,
a pessoa não aprendeu nada do que eu ensinei. E eu falei, ô, minha senhora, a senhora está pedindo algo que vai contra princípios e valores. Deus não vai destruir uma família para construir outra família. Tanto homem no mundo que você pode pedir para Deus e você está pedindo um homem que já tem uma família, que já tem uma mulher, para você ficar com ele. Não, Deus não vai fazer isso. Desculpa, mas isso não vai acontecer. Isso que ele é a pessoa mais elegante e inteligente desse relacionamento. Então, porque se sou eu chamo ela de safada. Olha só, isso aqui é bem importante, gente. E acabo com a vida dela. Você pode criar a realidade que você quiser na sua vida sentimental. Você pode ter a pessoa que você quiser. É muito simples. Você vai especificar essa pessoa em detalhes de como é que você quer essa pessoa. Isso. Eu tô falando de altura, eu tô falando de sorriso, eu tô falando de cor de cabelo, eu tô falando de pele, eu tô falando de intelecto, eu tô falando de espiritualidade, eu tô falando de emoções. Você constrói e você simplesmente pede. E você cria essa realidade, você atrai essa pessoa pra você. Mas você vai ter que assistir o podcast que a gente tá falando sobre relacionamento. Tá bom. Aqui, voltando ao ponto de Ezequiel, a Bíblia, você estava falando, que a Bíblia diz que ele responde para Deus e diz, tu sabes. Nós dois acreditamos no que a palavra que aconteceu ali no Éden também, quando Deus cria todas as coisas e Deus declara e depois ele vê que tudo aquilo que ele criou é bom. Nós dois acreditamos e sempre declaramos isso, que tudo aquilo que você declarar, você vai experimentar. E foi o que Jesus, nos ensinou a respeito das palavras lá no Novo Testamento, e é o que Deus pede para que Ezequiel faça. Ele diz, tu podes profetizar, tu podes falar. Então, se você falar, vai acontecer. Então, declara esses ossos secos. E é o que o Ezequiel faz. O Ezequiel vai lá e ele declara, ossos secos, ouve a voz do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que você declarar que tiver de acordo com a Bíblia, vai acontecer. Porque a Bíblia, ela não é um livro histórico. A Bíblia é um livro vivo, eficaz e poderoso, que pode criar a realidade que você quiser. Eu não sei se você lembra, mas a gente outro dia também estava comentando sobre aquele ator que fez o Todo-Poderoso. Aquele que é engraçado. Isso daí. Esse ator, um dia, para quem não sabe, ele pegou um cheque em branco, antes mesmo dele ser ator, antes mesmo da vida dele explodir como um famoso, ele pegou um cheque em branco e ele determinou naquele cheque quanto ele iria ganhar, quanto ele iria faturar em X tempo. E tempo se passou, a vida dele começou a engajar no cinema e tudo mais. E ele mesmo deu uma entrevista declarando que ele tem, inclusive... $1 milhão. Ele tem, inclusive, o Bruce Lee fez isso também. Existe uma carta, vocês podem pesquisar aí na internet, a carta de Bruce Lee. Que ele falou que ele seria um dos atores mais bem pagos e mais bem-sucedidos de Hollywood. E aconteceu. É isso. A maioria das pessoas que estão na Forbes também, né? Torna legível. Escreve a visão e torna legível. As palavras escritas, as palavras proferidas, independente. As palavras têm poder e as pessoas precisam entender isso. Se você fica falando que você tá doente, que você tá doente, que você tá doente, você vai ficar doente. Se você fica falando que seu casamento é ruim, que seu casamento é ruim, seu casamento vai ficar ruim. Se você falar que seus filhos não prestam, que seus filhos não prestam, eles não vão prestar. Tudo que você fala acontece. Então, se você sabe que as palavras têm poder e que, se você usá-las com inteligência e com sabedoria, elas podem mudar essa realidade, então o que você tem que falar? Fala de sucesso, fala de felicidade, fala de soluções, fala de paz, fala de amor, fala de alegria, fala de coragem. Traga essas palavras. Faça isso ao acordar, faça isso ao dormir. Escute as coisas que você ouve. É cientificamente comprovado que as coisas que você ouve logo pela manhã vão interferir no seu estado emocional durante o dia. Por isso que a gente faz o Bom Dia com Deus todo dia. Para quê? Para trazer palavras boas para as pessoas terem um dia bom. Quando você vai dormir, evite ficar ouvindo más notícias. Quando você vai dormir,
Evite ficar brigando, ou discutindo, ou lendo coisas que vão te trazer esse estado emocional, porque você vai levar isso pra cama. Você pode até achar bobagem, mas se você é adepto de novelas e coisa e tal, eu sempre falo isso nos meus cultos para as irmãs, para as vovozinhas, que a gente tem que ter cuidado com essas novelas, sabe por quê? Porque às vezes você tá assistindo ali na maior inocência, só para o seu entretenimento, mas ali na novela tem uma confusão, na novela tem uma traição, na novela tem algo que não faz sentido, aquilo ali ecoando dentro da sua casa. Aquelas palavras ecoando dentro do seu ambiente. E daí depois você não sabe por que você tá brigando em casa, por que seus filhos estão rebeldes, por que o seu ambiente está sendo gerado traição e mentira e discórdia. Porque você tá ouvindo aquilo. E aquilo que você ouve, o Douglas disse que você pensa. E aquilo que você pensa, você sente. E aquilo que você sente acaba te controlando, acaba te dominando pro seu futuro.